No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Não é imposto. CUT e centrais sindicais se unem para esclarecer a contribuição negocial. E ainda, especialistas reforçam que classe trabalhadora tem que se apropriar do debate da reforma tributária. Assuntos que você confere a partir de agora, então, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. As distorções do sistema tributário brasileiro foram pontos centrais dos debates que ocorreram na última quinta-feira, 28, em São Paulo. Um seminário especial sobre reforma tributária, o Brasil Justo, né? Além de um modelo de tributação que efetivamente financia o Estado, a reforma como agenda da classe trabalhadora foi reforçada pela vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira, durante o debate. Durante o debate, vários temas a respeito da reforma tributária foram tratados, como a necessária inversão da lógica, né, que hoje rege a tributação no Brasil, que é sobre consumo e faz os mais pobres, as pessoas de mais baixa renda, acabarem pagando mais impostos do que a classe mais rica do país, né? A necessidade de fazer com que o imposto se torne sobre renda. E quem mais tem renda tem que contribuir mais com a sociedade, além de taxação de lucros e dividendos, grandes fortunas, também de investimentos que são feitos no exterior e que também não pagam imposto hoje no Brasil. Enfim, os assuntos foram vários. Mas o protagonismo da classe trabalhadora, a classe trabalhadora tem que ter protagonismo no debate da reforma tributária para que ela seja, o projeto que seja aprovado, seja um projeto que realmente beneficia a classe trabalhadora, repito, fazendo com que aqueles que ganham menos paguem menos e aqueles que ganhem mais paguem mais. Esse debate já está sendo tocado, digamos, né? Está sendo mobilizado pela classe trabalhadora. A Juvândia Moreira, vice-presidenta da CUT e presidenta da Contraficut, diz: não começamos a discutir esse tema agora. Existe um conjunto de forças populares debatendo a reforma tributária há muito tempo. Agora precisamos ser uma força capaz de dialogar com o governo. O seminário, então, teve como fio condutor as principais defesas do movimento sindical e dos movimentos populares que giram em torno da progressividade tributária no país. O primeiro argumento é de que a atual lógica de tributação sobre o consumo seja alterada para a lógica de tributação de patrimônio e renda, como eu disse agora. E isso inclui taxar as grandes fortunas e os super ricos. Ainda na abertura desse debate, esse importante debate, o presidente do Sindifisco Nacional, que foi uma entidade realizadora, junto com o DIEESE, dos debates desse seminário, o Isaac Falcão, também reforçou o protagonismo da classe trabalhadora no debate da reforma. Ele disse: líderes sindicais patronais abriram o debate da reforma tributária. Isso é lamentável. Por isso, os sindicatos dos trabalhadores precisam fazer essa discussão, caso contrário, permanece o quadro em que o rendimento do trabalho é tributado, mas o do capital não. E aí a gente reforça a fala de Juvândia Moreira: o movimento sindical está assim mobilizado. A reforma como agenda da classe trabalhadora, então, a gente vai ouvir agora alguns depoimentos sobre esse tema. O primeiro deles é justamente a vice-presidenta da CUT, Juvândia Moreira. A reforma tributária é tributar os super ricos, colocar o rico no imposto de renda. Porque hoje o Brasil é o paraíso fiscal dos super ricos. Aqueles que ganham muito praticamente não pagam imposto no Brasil. Os trabalhadores, os que ganham pouco, esses pagam no consumo, pagam no salário. Esses pagam. Os super ricos não pagam. Então, é promover justiça social. Quem participou também do debate foi a Maria Faria, que é secretária adjunta de Administração e Finanças da CUT e presidenta do DIEESE, outra entidade realizadora desse seminário que aconteceu em São Paulo na última quinta-feira. A reforma tributária é um tema que o trabalhador precisa se apropriar desse tema, entender o significado e o impacto que uma reforma tributária teria na vida, no seu cotidiano, na sua vida familiar, na sociedade como um todo. Não só os trabalhadores e as trabalhadoras, mas os aposentados, os jovens, os movimentos sociais, porque tudo isso impacta no salário e na sobrevivência de todos nós.
nós sabemos que aqueles que ganham menos pagam mais, aqueles que ganham mais pagam menos, e tem aqueles, inclusive, né, os super ricos, que deixam de pagar imposto. Então, nós precisamos que essa reforma tributária seja uma reforma tributária com justiça social, né, aonde o trabalhador veja que o seu salário seja valorizado e que, de fato, essa reforma venha contribuir, inclusive, por parte dos super ricos, que venham a contribuir de forma progressiva para o bem comum da população brasileira através de financiamento das políticas públicas e sociais. Entre os especialistas, o economista e hoje presidente do IBGE, Márcio Postman. Aquela que interessa à classe trabalhadora, isto é, aliviar a tributação sobre os trabalhadores e trabalhadoras e aumentar a tributação sobre os ricos, especialmente os super ricos, que quase nada pagam de impostos no Brasil. Quem falou sobre reforma tributária também, Fausto Augusto Júnior, que é coordenador técnico, diretor técnico, aliás, do DIEESE. A reforma tributária é uma oportunidade e um risco. É uma oportunidade se a gente conseguir colocar o sistema tributário para melhorar a distribuição de renda no país. E é um risco porque ela pode reforçar exatamente essa desigualdade que está instituída no nosso país hoje. E isso é uma disputa que a gente vai fazer dentro do Congresso Nacional e junto à sociedade em geral. A cobertura completa desse seminário, com várias informações a respeito da reforma tributária e o protagonismo da classe trabalhadora, você tem no portal cut.org.br. Em ação. Agora a gente fala sobre a contribuição negocial. O presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, e os presidentes da Força Sindical, UGT, CTB, CSB e NCST, assinaram o Termo de Autorregulação das Centrais Sindicais, TAX Contribuição Negocial. Esse é o nome do documento, que foi elaborado em conjunto pelas 6 centrais sindicais e divulgado na tarde da quinta-feira. Esse documento traz esclarecimentos aos trabalhadores e trabalhadoras sobre a contribuição negocial assistencial, como é conhecida também, e orientações para os sindicatos referentes à decisão do STF, que considerou a cobrança dessa contribuição constitucional. O termo de autorregulação das centrais sindicais traz pontos de esclarecimento e considerações como ser constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivas de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito da oposição. O que isso significa? Significa que numa negociação coletiva pode haver a contribuição para o sindicato, isso não é um imposto, e essa contribuição é decidida em assembleia pelos próprios trabalhadores. Então é um processo completamente democrático, não é imposto. Além disso, uma outra consideração é que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, considera legítima a contribuição que venha de processos de negociação e cláusulas de solidariedade aplicáveis para todos os beneficiários dos acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Isso significa, como a gente acaba de dizer, que a OIT também considera legítima essa contribuição, desde que seja aprovada em assembleia, tanto para sindicalizados como para não sindicalizados. Quando existe uma negociação coletiva, que gera um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, todos os trabalhadores são beneficiados, aqueles que são sindicalizados e aqueles que não. Então, nada mais justo que todos deem uma contribuição para o sindicato, que é justamente o instrumento que faz essa negociação acontecer e que faz as conquistas de direitos para a categoria. Outra consideração é que nas negociações coletivas, quando elas são efetivadas, segundo dados do DIEESE, aí aqui a gente fala sobre essas conquistas, as categorias, em sua maioria expressiva, alcançam acordos e convenções com aumento real de salário, sempre acima da inflação do período, com vantagens adicionais, com benefícios, etc. Ainda que alguns órgãos de imprensa e projetos de lei que foram apresentados assim, de afogadilho no Congresso Nacional, estejam provocando desinformação, constrangimento e prática antissindical, seja por vincularem ao antigo imposto sindical, seja por passar a impressão de que se trata de um desconto fixo, devido por todos e que exige manifestação individual, desvinculando dos processos de negociação para cada categoria, as centrais sindicais firmaram o entendimento comum, de que a decisão do STF se aplica às negociações coletivas.
que eu acabei de dizer? O que significa o que eu acabei de dizer é que muito tem se dito a respeito dessa contribuição ser um imposto, e aqui vem a desconstrução disso. Não é um imposto sindical, é uma contribuição decidida em assembleia. Esse é o ponto principal que tem que ficar claro para todos os trabalhadores. É decidido em assembleia, inclusive com direito à oposição dos trabalhadores, podem ser contrários ao valor fixado, tudo isso é decidido em assembleia. A íntegra desse documento, que é muito importante, está no portal da CUT, cut.org.br. Então, o esclarecimento das centrais sindicais a respeito dessa contribuição. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.